A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos dando continuidade às nossas reflexões, aos nossos estudos sobre os componentes de uma reunião mediúnica, sobre a mediunidade, sobre os cuidados no exercício da prática do bem, usando essa ferramenta pedagógica de alto alcance de valores em universos completos que cada indivíduo apresenta perante suas experiências nas comunicações espirituais, no acolhimento, na prestação de serviço, na confiança ao mundo espiritual superior, do trabalho de Jesus, contando com cada um de nós para exercer uma parcela de auxílio e de muito aprendizado nessa prática do bem. Dentro da Casa Espírita, nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras, que você já sabe, está acompanhando conosco. E nós já estamos na segunda parte dessa obra, que foi escrita por Hermínio Corrêa de Miranda, que intitula-se As Pessoas. Já estamos no capítulo 4 dessa segunda parte, que intitula-se O Doutrinador, e estamos dividindo em partes por ser um capítulo um pouco extenso, mas não estamos com pressa de concluir, porém de refletir com paciência, buscar, pesquisar, comparar com as bases kardecianas, para que o entendimento e de valores morais sejam ferramentas libertadoras nessa prática com a mediunidade com Jesus, meu caro ouvinte. Nós paramos no parágrafo. Uma questão cabe introduzir aqui. Convém que ele disponha de alguma forma de mediunidade ostensiva? Hermínio de Miranda está perguntando se nós achamos, talvez, que o doutrinador, que faz o papel do dialogador na reunião mediúnica, se ele deveria ter vidência, clareaudiência, ou também deveria ser um médium psicofônico? Deveria ter mediunidade ostensiva nesse sentido? Em Espiritismo, não há posições dogmáticas. Isso é muito importante. O que vem a ser essas posições dogmáticas? O que seria um dogma? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Os dogmas, meu caro ouvinte, são pontos fundamentais de uma doutrina religiosa considerada como indiscutível ou inquestionável. E as questões dogmáticas, então, seriam parte da teologia que estuda os dogmas. Então, não existe nada inquestionável no Espiritismo. Aliás, tudo deve ser questionado, porque a doutrina é de razão. Então não existem fundamentos inquestionáveis, obediências cegas, não existe a fé cega dentro do Espiritismo. Por isso que Hermínio Miranda está dizendo que não vamos lidar com questões dogmáticas. E Hermínio Miranda continua: minha opinião pessoal é de que algumas formas de mediunidade são desejáveis. Colocaria em primeiro lugar a intuitiva, através da qual o doutrinador possa receber as inspirações de seus amigos espirituais, responsáveis pelo trabalho, e desenvolvê-las junto ao manifestante, com seus próprios recursos e suas próprias palavras. Então, realmente, essa mediunidade ela deve ser, de uma certa forma, considerada, porque nós não conhecemos o visitante, não sabemos da experiência que ele passou. Em alguns minutos ele vai traçar uma pequeníssima parte da sua experiência e da sua dor.
Mas o mentor que está acompanhando a assistência e acompanhando o caso e conhece profundamente as questões necessárias de esclarecimento daquele que vem a se comunicar, então é muito importante nós confiarmos na espiritualidade e nos permitirmos a inspiração para que possamos servir com os recursos das nossas palavras um atendimento de acolhimento, de sentimento e de respeito. Em segundo lugar, poria a vidência, que certamente auxiliará na visão de cenas e quadros, ou de aparência pessoal do espírito manifestante e de seus eventuais companheiros. Então isso acontece com muitos doutrinadores, que passam a ver mentalmente os quadros como se eles estivessem em movimento. As ações que foram realizadas pelo comunicante passam rapidamente dentro do nosso pensamento, no nosso campo mental, como quadros de informações para auxiliar aquilo que mais adequadamente nós devemos induzir para oferecer, através do diálogo, a oportunidade de auxílio ao comunicante. Será também útil dispor da faculdade de clareaudiência, e neste caso, ouviria diretamente as instruções e recados do mundo espiritual, que fossem de interesse para o seu trabalho. Essa faculdade já é mais rara. Nenhuma dessas faculdades são obrigatórias, mas com a sensibilidade desenvolvida e os nossos corações abertos para o trabalho, certamente elas vão desabrochar e vão ser utilizadas. Por isso que o dirigente precisa fazer essa distinção, o que cada um pode oferecer e qual função deve ocupar. Então, isto, porém, não o coloca inteiramente a salvo de alguma palavra, soprada desavisadamente, que o leve a falsos caminhos. Creio poder afirmar que não seria desejável qualquer forma de mediunidade que colocasse o dirigente ou o doutrinador em estado de inconsciência. Realmente isso não pode acontecer. Nós temos que estar com os olhos bem abertos e bem focados no processo da comunicação para entrarmos em conexão consciente com a inspiração, com a intuição e utilizarmos da palavra adequada. Ele precisa manter-se lúcido durante todo o período de trabalho. Uma confreira experimentada nas lides espíritas, aqui Hermínio se refere a uma companheira, uma senhora ou uma mulher que é espírita de experiências e que, usando essa maneira de se expressar como irmã naquele tempo, contou-me que certa vez se encontrou ante a contingência de dirigir uma sessão de desobsessão. Relutantemente concordou em assumir o encargo, pois temia que sua ostensiva mediunidade de incorporação interferisse com a boa marcha do trabalho. Realmente foi o que aconteceu. Ao iniciar a tarefa do diálogo com o espírito manifestante, começou a sentir-se envolvida. Perdeu o fio da conversação e, sentindo-se girar como um parafuso, ele coloca aqui entre aspas, disse ela, daí a pouco estava por sua vez também incorporada, criando certo pânico na sessão. Depois dessa experiência, ela passou a recusar com firmeza qualquer solicitação para funcionar como doutrinadora, dedicando-se a outras atividades, tão nobres quanto essa, para as quais estava perfeitamente preparada com a abençoada mediunidade de cura. Suponho que por isso a faculdade mais comumente encontrada no doutrinador é precisamente a intuição. Então isso nós temos que também reconhecer e perguntar a nós mesmos. O que é mais forte em nós? O magnetismo para servir no tratamento fluidoterapêutico da cura espiritual ou da condição de mantermos na função de diálogo consciente ou da psicofonia dentro da reunião mediúnica? Suponho que por isso a faculdade mais comumente encontrada no doutrinador é precisamente a intuição. Ele volta a afirmar isso. Se ele procura sintonizar-se com o mundo espiritual,
esta via de comunicação bastará ao seu trabalho. Por ela, seus companheiros mais esclarecidos se comunicarão, com eficiência e oportunidade, para a ajuda de que ele não pode prescindir. De uma vez por todas, tiremos de nossa cabeça a noção falaz de que o bom doutrinador pode dispensar a colaboração dos espíritos superiores. Mais de uma vaidade tem sido explodida por causa disso, e não poucas obsessões pertinazes têm resultado dessa ingênua e perigosa imaturidade. Então é assim, meu caro ouvinte, o trabalho é de Jesus e dos dirigentes espirituais, mentores da Casa Espírita. Nós somos pequenos colaboradores coadjuvantes. Se não confiarmos na espiritualidade, não contarmos com ele para realizarmos o processo intercessório de auxílio, simplesmente pela posição do uso da palavra ou da mediunidade psicofônica, sem o concurso do mundo espiritual, nós vamos estar perdidos. Já fazemos muito quando não atrapalhamos os dedicados companheiros da espiritualidade maior. Se manifestamos a tola pretensão de dispensar-lhes ajuda, eles se afastarão, com tristeza, é certo, mas com a serenidade e sem remorsos, de vez que jamais impõe a sua presença, nem a sua vontade. Não há um bom doutrinador sem a colaboração e o apoio dos espíritos mais esclarecidos. E em breve não haverá nem bom nem mal, porque o pretensioso ficará literalmente aniquilado pela obsessão ou pela fascinação de espíritos ardilosos, que se apresentam com nomes pomposos e se arvoram, por sua vez, em doutrinadores do doutrinador, pregando estranhas e confusas ideias. Então essa pretensão de fazer o trabalho por conta própria, sem considerar o auxílio, a inspiração e a presença do mundo espiritual superior, aparecem então outros que vão se apresentar como tais, enganando por conta da vaidade. O que é que está faltando? Com isto, chegamos a outra faculdade necessária ao doutrinador, a humildade. Então é muito importante nós nos reconhecermos dentro das nossas limitações para sermos ferramentas úteis no trabalho com Jesus. Vamos continuar buscando as reflexões e os valores do entendimento da função do doutrinador já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo 4 da segunda parte da obra Diálogo com as Sombras, O Doutrinador, em que Hermínio Corrêa de Miranda, dentro da publicação desta obra, a Federação Espírita Brasileira, está nos trazendo os atributos viáveis, necessários e aconselháveis para a prática da doutrinação. Já vimos a necessidade da fé, já vimos o uso do bem, do amor, do estudo, e agora ele está apontando para uma outra condição, a humildade. Ele vai precisar dela, com frequência impressionante. A princípio, para aceitar as ironias. Então é tudo um treinamento. Nós não temos as virtudes consolidadas, mas com o trabalho podemos desenvolvê-las. Agressões e impertinência dos pobres irmãos atormentados. Depois, se e quando conseguir convencer o companheiro de seus enganos e de seus erros, para não assumir a atitude do vencedor que pisa na garganta do vencido,
para mostrar o seu poder e confirmar a sua vaidade e seu orgulho. É a partir do momento em que o turbulento manifestante de a pouco se converte em verdadeiro trapo humano, arrependido e em pranto, que o doutrinador deve mostrar toda a sua compaixão humilde e o seu respeito pela dor alheia. Então nós vamos nos deparar com essa situação. Nós vamos conseguir ajudar as pessoas a reconsiderar e ressignificar valores e admitir os seus erros. Mas isso não é uma vitória para nós. Isso não é uma postura de supremacia. É nesse momento que nós temos que oferecer ainda mais a nossa compaixão e todo o respeito pela dor do comunicante. Tem ainda que ser humilde no aprendizado. Cada manifestação traz a sua lição, a sua informação, a sua surpresa. Em trabalho mediúnico, estamos sempre aprendendo e nunca sabemos o suficiente. Se não nos aproximarmos dele com humildade, pouco ou nenhum progresso conseguiremos realizar. A humildade é necessária, também quando não conseguimos convencer o companheiro infeliz. Precisamos estar preparados para a derrota, em muitos casos. Nada de pretensões tolas de que o trabalho foi 100% positivo. Claro que positivo, em sentido genérico, ele sempre o é, mesmo naquele que não conseguimos demover de seus propósitos. Se tivermos tido habilidade e tato, teremos realizado no seu coração a sementeira da verdade. Um dia, não importa quando, ele vai lembrar-se do que lhe dissemos e conferi-lo com a realidade. Não contemos, porém, com o êxito total da conversão imediata e definitiva ao amor de todos os espíritos que nos são trazidos. Muitos daqueles dramas que se desenrolam diante de nós arrastam-se há séculos. Não se ajustam em minutos de conversa. Humildade, pois, para aceitar esses casos e continuar lutando. Não somos super-homens nem semideuses. Humildade, ainda quando precisarmos reconhecer o potencial intelectual do irmão espiritual, com o qual nos defrontamos. E isso é muito frequente. Não quer dizer que nos devamos curvar servilmente diante dele, rendendo homenagens à sua inteligência e ao seu conhecimento. Quer dizer que precisamos admitir, às vezes, que não estamos em condições de superá-lo naquilo que constitui o seu ponto forte. Nem é essa a técnica recomendada. Suponhamos que compareça para conversar conosco um espírito de elevada cultura, que lecionou em faculdades, ocupou assentos em academias, recebeu enfim as honrarias que tantos buscam, em vez de paz interior. Não é no terreno dele que nos vamos medir, não é discutindo filosofia com ele que vamos convencê-lo de seus enganos. Nesse campo, ele dispõe de mais recursos do que nós. E foi justamente o debate inútil e vão, filosofar, que arruinaram sua vida espiritual. Ele precisa de atenção, fraternidade, respeito e sinceridade, não de debates estéreis, nos quais facilmente nos vencerá, para consolidar a sua vaidade lamentável. Um pouco de humildade da nossa parte o levará a respeitar-nos também, enquanto a exibição inútil de precários conhecimentos filosóficos e de medíocre cultura intelectual só poderá estimular nele o desprezo por nós e pela nossa posição. Nada, pois, de aparentar o que ainda não somos, e mesmo que fôssemos, a humildade ainda assim seria indicada. Lembremos ainda uma qualidade, o destemor, mais uma qualidade aqui para nós considerarmos na função do doutrinador. Já disse Alhures que em trabalho mediúnico temos que ser destemidos, sem ser temerários. Coragem não é o mesmo que imprudência. O destemor é de extrema utilidade nas tarefas de doutrinação. Fustigados pela interferência dos grupos mediúnicos em seus tenebrosos afazeres, os espíritos violentos comparecerão, possuídos de irritação, rancor e ódio mesmo. Manifestam-se aos berros, dão murros na mesa, ameaçam céus e terras,
procuram intimidar e propõem-se vigiar-nos implacavelmente, a atacar nossos pontos fracos ou fazer um cerco impiedoso em torno de nossa família, provocar acidentes, doenças, perturbações. O arsenal de ameaças é vasto, e eles manipulam com extrema sagacidade as armas da pressão. Se nos deixarmos impressionar pelas verdadeiras cenas que fazem, estaremos realmente perdidos, porque nos colocaremos na faixa vibratória desejada por eles. Os benfeitores espirituais sempre nos advertem, de maneira tranquila e segura: nada de temores infundados. Sofremos apenas aquilo que está nos nossos compromissos espirituais, e não em decorrência do trabalho de desobsessão. É verdadeiro isso. Seria injusto por parte das leis supremas, que evidentemente governam o universo, se a paga da dedicação ao irmão que sofre resultasse em sofrimento indevido e em punição imerecida. Estariam subvertidos todos os princípios da justiça divina, se assim fosse. E até é possível que uma ou outra das ameaças esbravejadas contra nós se cumpra, ou seja, aconteça acidentalmente, como doença inesperada em um de nós ou em membro da nossa família. Estejamos certos de que na sessão seguinte virá de novo o irmão infeliz para se vangloriar. Eu não disse? Não tema, siga em frente. O trabalho está sob a proteção de forças positivas e abençoadas. Isto, porém, não significa que deveremos e poderemos deixar cair as guardas. A proteção existe, mas não para dar cobertura à imprudência, à irresponsabilidade. Não custa, pois, anotar mais uma das aptidões necessárias ao bom desempenho do trabalho mediúnico, em geral, e do doutrinador em particular, a prudência. Se, porém, um acontecimento desagradável realmente acontecer conosco, ou com alguém da nossa convivência, nitidamente ligado ao trabalho mediúnico, nem assim devemos nos desesperar e intimidar. Estejamos certos de que estava já nos nossos compromissos, e mais, os recursos socorristas virão, sem dúvida alguma. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o título Humildade Celeste. Ninguém mais humilde que ele, o divino governador da terra. Podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu sem mágoa a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Podia articular defesa irresistível a fim de dominar a governança política. No entanto, preferiu render-se à autoridade, presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence, e a Deus o que é de Deus. Podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins, lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Em Cristo, fulge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto às nossas almas, para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra,
mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, sempre apontando como recurso libertador o guia e modelo da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, com quem devemos aprender, com quem devemos ter por referência e nos esforçar para exercer, imitando-o nos gestos de todos os processos de aprendizagem na educação de espírito. Hoje e sempre em nossas vidas, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.